Então, vamos fazer a multiplicação de números racionais, tá? Na verdade, essa multiplicação aqui não é novidade de novo, tá? Porque a gente acaba revisando a multiplicação de frações e acaba revisando a multiplicação de número decimal, tá? Que a gente já viu ano passado, certo? Claro que agora tem o porém de ter o cuidado de trabalhar com os sinais também, mas isso é dentro dos inteiros, a gente já trabalhava, então não é novidade também, tá? Para as frações, o que vocês vão cuidar na hora de multiplicar a fração? Das operações das frações é a mais fácil, né, a multiplicação, porque a gente multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. Bem simples assim, tá? Porém, o que dá para fazer antes, para facilitar a nossa vida, é simplificar. E nesse caso, quem é que dá para simplificar? O que vocês devem lembrar? É como se fosse antes da multiplicação de frações, né? Quando a gente tinha um resultado nas frações, como é que a gente simplifica? Sempre o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. A mesma coisa vai acontecer na multiplicação. Eu posso simplificar um de cima e um de baixo pelo mesmo número. E pode ainda multiplicar em cima e embaixo com as frações separadas, tá? Com as frações diferentes. Então, nesse caso aqui, o que dá para simplificar é esse 9 e esse 3, tá? E eles podem ser simplificados por 3. Então, eu vou simplificar. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 deu 3. E é isso que eu vou deixar, tá? Então, na verdade, aqui eu não tenho mais esse 3, eu tenho esse 1 que restou. Aqui eu não tenho mais esse 9, eu tenho esse 3 que restou. E aí, na hora de fazer a multiplicação, menos vezes mais, menos 5 vezes 1, 5. 3 vezes 7, 21. E acaba a minha conta. Menos 5, 21 avos, tá? Na verdade, quando a gente simplifica antes, e se a gente simplificou o máximo que der, o nosso resultado final não vai precisar simplificar, tá? Ah, mas e se eu não quisesse ter simplificado antes, que nem eu simplifiquei aqui, eu poderia ter multiplicado normal e depois simplificado no final? Sim, pode. Só que daí, quando a gente simplificar, o resultado final vai dar o mesmo, tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 vezes o 3 que tinha era 15, 9 vezes 7 que tinha, o anterior aqui dava 63. Então, esse 15, 63 avos ainda daria para simplificar, que daria menos 5, 21 avos igual, tá? E aí, agora o segundo exemplo, que é número decimal. Menos 2,8 vezes menos 3,7. Como é que a gente trabalhava isso ano passado? Eu dizia para vocês o seguinte, reservem a quantidade de casa decimal dos dois números, do total de casas decimais, né? Então, aqui tem uma casa decimal, aqui tem outra casa decimal, tá? Então, são duas casas decimais que eu vou reservar. E eu vou multiplicar o número sem a vírgula, então eu vou multiplicar 28 vezes 37. Ao invés de 2,8, fica 28, ao invés de 3,7, fica 37. Ah, então, 8 vezes 7, 56. Opa! 56. 2 vezes 7, 14. Mais 5, 19. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então, deu 6, 13. 1036. 28 vezes 37, 1036. Coloco aquelas duas casas decimais que eu tinha reservado aqui, ó, coloco de volta, já que eu tirei a vírgula, né? Então, duas casas decimais, coloco a vírgula aqui. Então, o resultado de 2,8 vezes 3,7 é 10,36. E eu tenho que ter o cuidado com o sinal. Menos vezes menos, mais, tá? Bem simples assim, que nem a gente trabalhava no passado, só cuidando com o sinal. Os próximos dois exemplos, se vocês observarem, é mesmo meio estilo de expressão numérica, né? Porque aparece mais, além de multiplicação, aparece adição e subtração. Mas só para vocês lembrarem, o mesmo esquema que a gente trabalhava antes. Se é tudo fração, deixa em fração. Se é tudo decimal, trabalha em decimal. E se for fração e decimal, que nem acontece aqui, transforma o número decimal em fração para ficar mais fácil. Para evitar de ter número infinito, né, na hora de fazer a divisão, de não aparecer número decimal infinito, tá?
Bom, então aqui que eu vou fazer? Primeira multiplicação. 2 vezes menos 0,75. E aí é bem fácil, eu nem vou fazer o cálculo, vou só pensar. 75 centavos vezes 2. Quanto é 75 centavos mais 75 centavos? É 1,50. Não vou nem fazer a conta, tá? Já dá para pensar de cabeça. Então, esse 1,50 a gente vai representar com 1,5. Ah, mas esse zero atrás... Vocês sabem que como última casa decimal, o zero não precisa aparecer, então fica 1,5. E aí, mais vezes o menos, tá? Então, 2 vezes o menos 0,75 é menos 1,5. E vou fazer essa conta aqui de multiplicação. Menos vezes menos, mais. E 3 vezes 1,32 é a mesma coisa que fazer o número sem a vírgula, que é 132 vezes o 3. E eu vou reservar essas duas casas decimais para colocar no final. Então, 132 vezes o 3 fica 693. E coloco as duas casas decimais, 3,96. Tá? Então, aqui fica 3,96. Aí, devo 1,5 e tenho 3,96. Com certeza, o que eu tenho é maior, então o resultado vai continuar sendo positivo. E vou emendar aqui nessa conta já, ó, para ficar mais fácil, tá? Vou ter que fazer 3,96 menos esse 1,5, 1,50 que seja, para saber quanto vai sobrar para mim, tá? Então, menos 1,5. Já emendei a minha conta aqui para menos coisa para fazer. Tá? Então, deu 6, deu 4, deu 2. Então, o resultado é 2,46, tá? E a última exemplo, que é uma expressão. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número decimal em fração. Então, aqui vai ficar menos 3 sétimos vezes 2,1 em fração é 21 décimos. Lembrando, o número de cima é o número decimal sem a vírgula e embaixo é 1 mais tantos zeros forem as casas decimais. Uma casa decimal, 1 zero. Tá? Por que eu não botei no parênteses aqui? Porque o número é positivo. E vocês sabem que o número é positivo, eu não preciso colocar esse sinal de mais. Eu posso deixar ele sem o sinal de mais. E daí não precisa parênteses, tá? Menos, vou copiar de novo e vou fazer a multiplicação depois, por último. Então, só vou copiar aqui. Ah, mas eu podia fazer direto essa multiplicação? Poderia, vocês sabem que sim, tá? Mas eu primeiro fiz a transformação, agora eu vou começar a resolver. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações e aqui eu tenho uma multiplicação de fração, que é o que eu vou fazer primeiro, tá? Lembrando que se der para simplificar antes, vocês podem simplificar para facilitar. E se vocês observarem, aqui dá para simplificar esse 7 e esse 21. Os dois números dá para simplificar por 7. Então, 21 dividido por 7 é 3 e 7 dividido por 7 é 1, tá? Sobrando esse 3 e esse 1 aqui, eu vou multiplicar 3 vezes 3, 9. 1 vezes 10, 10. Sinal menos vezes mais, menos. Então, essa multiplicação deu 9 décimos. Esse menos eu vou copiar aqui, ó. E vou deixar o restante entre parênteses, já que a gente tem que fazer também a regra de sinal aqui da multiplicação. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 3 e 9 vezes 2. Só que dá para simplificar antes, né? Então, olha aqui, o 3 e o 9 pode ser simplificado por 3. Então, 9 dividido por 3 sobrou 3. 3 dividido por 3 sobrou 1. Tá? Ah, mas e outra coisa que vocês têm que lembrar também, se por acaso esses dois números que sobraram aqui der para simplificar, ou ainda o de cima com o de baixo ainda der para simplificar, vocês podem simplificar quantas vezes forem necessárias, tá? Aqui a gente parou porque não tinha mais o que fazer, certo? Bom, daí o que sobrou? 5 vezes 1, 5, e 3 vezes o 2, 6, tá? Bom, agora sim. Próximo passo, tirar essa fração do parênteses, lembrando que tem um sinal de menos na frente. E o sinal de menos inverte o que está dentro. Então, menos 9 décimos, o oposto do menos 5 sextos, mais 5 sextos. Chegou aqui,
troca pelas frações equivalentes. O número que pode ser dividido, o 10 e o 6 ao mesmo tempo, é o 30. Ah, mas e se eu deixei 60, vai dar? Vai dar o mesmo resultado, só que vai ter que simplificar mais no final. 10 para chegar no 30 vezes 3, então em cima faz vezes 3 também, dá menos 27. O 6 para chegar no 5, o 6 para chegar no 30 vezes 5, então em cima faz vezes 5 também. 5 vezes 5, 25. E aí, menos 27 mais 25, menos 2. Menos 2, 30 avos. Lembrando que sempre que der para simplificar, obrigatoriamente deve ser simplificada a fração. Então, aqui dá para simplificar por 2. O resultado aqui ficou menos 1, 15 avos. Certo? Então, esses são os resultados.